Ruth Castro em Fala aí Brasil. Sabe, tem uma força bem maior manipulando tudo. E tem filho, veja bem, não é sobrinho, não é neto, tem filho de gente grande em Cajamar, envolvida nessa história. O povo. Fala aí, Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus, sempre estaremos bem. Sempre, eu sempre falo, a gente tem que estar sempre bem, porque o bem é a luz, traz a luz. Então, mesmo que o nosso olhar não consiga ver o bem, ele tem que estar presente, então a gente tem que estar bem, né? E hoje melhor ainda, gente. Hoje melhor ainda. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, estamos matando saudade. Gente, que saudade de vocês, né? Se a gente tem que estar sempre bem, hoje eu estou melhor ainda, tá? Por estar, assim, de volta, de estar tendo essa oportunidade de voltar para os braços dos meus astrólogos favoritos, prediletos, maravilhosos, tá? Gente, eu quero agradecer muito a vocês, tá? O entendimento, a compreensão da minha ausência, né, no mês de setembro inteiro. Eu tinha até tentado falar para vocês, que ia ficar puxado, né? Mas eu quero agradecer, gente, o carinho de vocês, de virem no meu WhatsApp, de conversar comigo, de perguntar como é que eu tô, e falar: oi, Ruth, a gente não esqueceu de você, volta logo. Oi, Ruth, eu sei que você tá ocupada, que você tá pegada, mas a gente tá aqui esperando você. Gente, isso é maravilhoso. Essa união, sabe? Que Deus nos proporcionou, né? O bem nos proporcionou, né? A luz nos proporcionou. Termos essa conexão tão gostosa, de vocês virem me atualizar, gente, obrigada, eu adoro. Você já viu isso? Olha, até os bastidores, né? As fofocas, eu gosto, obrigada porque me mandou tudo, porque eu tô, gente, eu tô por dentro de tudo, graças a vocês, porque eu não tô tendo tempo de ficar navegando, procurando e tal, olhando. E vocês estão fazendo isso por mim, estão me entregando assim prontinho as atualizações de tudo. Isso é maravilhoso. Continue assim, gente. Vocês são assim os colaboradores. O canal é nosso, não é meu. Tá? E hoje a gente vai repassar tudo que a gente achou até agora como bons astrólogos e vamos nos certificar que estávamos o tempo inteiro, desde o meu primeiro vídeo, certinho no caminho certo, não erramos a mira, não quebramos a lupa. Muita gente por aí foi lá, voltou, veio aqui, falou isso, falou aquilo, depois voltou, mudei de ideia. E a gente aqui, ó. E agora a gente vai ver que o caminho estava certinho. E com o que é melhor, graças a Deus, parece que agora tem luz no fim do túnel, de verdade, né? Porque eu fiquei até assim um pouquinho animada, fiz o penúltimo vídeo, né? Eu falei, olha, agora com a audiência a gente vai ver, tá indo. Não. Né? Não. E aí, meu último vídeo eu falo que tá tudo orquestrado, mas parece que a nossa força do bem, que quando a gente começou, desde o primeiro vídeo eu falei, é um chamado, esse caso Vitória, parece como tantos, mas não é, e parece, então vamos continuar falando com Deus, né, nos conectando com a força da luz, da vibração do bem, porque a gente vai conseguir resolver esse caso, vai. Deus é bom e tá abrindo os caminhos, tá? Vamos continuar. Gente, então vamos lá. Já fiz meus agradecimentos, tá?
E eu acho que vocês viram, porque vocês, mais do que ninguém, estão acompanhando tudo, até porque, né, como eu fiquei ausente, vocês fizeram esse papel muito bem, me trouxeram muitas coisas. E assim, eu vi hoje, que já é ontem, porque eu até gravar, editar e jogar já mudou tudo, mas assim, a Gláucia, beijo Gláucia, e a Cláudia, tá? Principalmente a Cláudia, me chamaram a atenção, né, que o canal Paulo Matias e o canal que contém no canal do Paulo Matias a Carla Albuquerque e o canal da Carla Albuquerque, que é o Divisão Criminal, né, uma investigação criminal, uma coisa assim, investigação criminal que eu sempre... É porque eu via um seriado, ó, 200 mil anos atrás, que era Divisão Criminal, aí eu cismo com isso, né, e que também quem estava à frente era uma mulher. Bom, enfim, mas é investigação criminal da Carla, né? E com o Paulo, mas, sinceramente, gente, eu vou aqui abrir meu coração, sem preconceito pra vocês. Eu não gosto muito da atuação da Carla Albuquerque sozinha, não, eu acho ela meio, sabe? Mas, assim, ela com o Paulo Matias e com o Regis tá dando suco. E eu tô gostando, tá? Eu adoro o Regis, porque eu respeito o trabalho dele como crítico. Ele é crítico principalmente de música, né? Então eu acompanho ele há muitos anos aqui no YouTube, até antes do YouTube na televisão, né? Ele é muito ácido, mas ele é muito seguro, ele tem um estilo bem certeiro, sabe? Em tudo que ele faz. Ele leva a coisa bem a sério e por isso eu respeito o trabalho dele, porque eu vejo que é com nobreza e com o caráter da verdade. Não interessa se fica pesado, mas ele é muito direto e eu vou trazer isso para vocês, tá? Para quem ainda não conhece bem o Regis, tá? E aí deu caldo esse negócio, né? Deu um suco legal no canal do Paulo Matias. E canal do Paulo Matias agora, ó, gente, tá trazendo o caso Vitória. Para quem tá acompanhando no canal dele sabe que de repente o troço cresceu, né? Porém, sexta-feira, tá? Estamos hoje, quarta-feira, né? Na sexta-feira, eu baixei um vídeo dele, vou trazer pedaços aqui e a gente vai comentar sobre isso tudo. Tá legal? E assim, já vou avisar. Conforme eu for conversando com vocês, eu já devia até estar fazendo isso, mas eu queria dar o preâmbulo todo. Eu vou mostrando alguma coisa dos meus vídeos passados. E para quem não viu tudo, para quem não me acompanhou, para quem está chegando agora no meu canal, muito obrigada, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, deixa o joinha. Vocês que já são meus achólogos, tá? Não esquece de curtir e compartilhar, gente. Porque como eu fiquei muito tempo fora, o YouTube não vai entregar. Então eu preciso que vocês me ajudem a divulgar, pra gente voltar com tudo, tá bom? Então, gente, mas assim, eu tenho a playlist... aqui no canal tem a playlist Caso Vitória. Tem todos os vídeos. Todos. Desde o meu começo. Então, a gente não precisa rever meus vídeos agora. Mas vocês vão lá que vocês vão ver que tudo que vai ser dito aqui já tá. Não tem nada de novo. A não ser o caminho que a coisa tá tomando agora, que é o que nós queríamos desde o começo e viemos batendo na tecla desse caminho. Mas, gente, vamos começar pelo Regis. E aí, a gente vai acompanhar todo o vídeo da sexta-feira, que eu esqueci, mas eu vou botar depois, tá? Como eu vou editar mesmo, eu esqueci o nome do vídeo do canal Paulo Matias, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Vamos ver, olha o Regis. O que vocês acham disso, gente?
assim, nós talvez, tá? Porque por mim é com certeza, mas como a gente está no nós, estamos no coletivo, que nós trabalhamos juntos, tanto que vocês vêm sempre no meu WhatsApp trazer coisas, eu não sei se algum de vocês, dos meus astrólogos, tinham pensado esse detalhe, porque nós trouxemos que é gente grande, nós estamos batendo nessa tecla, não é o Maico, é gente grande, é peixe grande, eu tenho uma desconfiança que nem seja de Cajamar, mas agora, quando ele fala, tem filho, é o que eu falo, o Regis, ele é muito certeiro, ele não falou por acaso. Eu tenho certeza que o Regis não falou por acaso. E aí é assim, o filho pode ser de Cajamar ou ter algum cargo em Cajamar, né? Porque eu não tinha pensado em filho de gente grande. Porque filho de peixe, peixinho é, não é verdade? E a gente pensava num peixe grande. Né? Olha, ele tá dando uma pista. Mas assim, aleatoriamente é nada, porque a gente já teve tantas pistas, tantas coisas, o próprio inquérito, a própria investigação, tudo que eu trouxe. Lá, ó, quando começou o negócio, mostrando fotos com coisas erradas, laudos errados, perícias erradas, tudo. Tanto que eu falei pra vocês, eu falava pra vocês, eu não tenho que voltar aqui pra falar, porque não tem mais nada pra ser dito, é ficar batendo na tecla. E ficar, sabe, eu não gosto de render o assunto pra render visualização, nem monetização, porque eu sempre falei pra vocês, não estou me desfazendo, lógico que gosto. Quem é que não gosta de ganhar um din-din? Mas não é disso que eu vivo e nem sobrevivo. Então eu não vou ficar segurando vocês para falar com outras palavras 15 vezes a mesma coisa, para ficar enrolando e rendendo, porque cada vez que você joga negócio da vitória, vem, então eu tô ganhando. Gente, isso para mim é covardia, isso é desonestidade intelectual. Continua caminhando, continua falando de outras coisas, porque não tá rendendo novidades. Então você tá rendendo comida arrequentada. Na verdade, eu não gosto de fazer isso. Eu não tenho nada contra quem faça, e é o que mais fazem, principalmente com esse caso de Vitória. Chegar a enojar. O quanto botam para render desnecessariamente, sem novidade, sem luz no fim do túnel. É só blá, 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 blá. Odeio isso, gente. Não faço isso. E não é no caso Vitória. É no YouTube. Eu tô aqui há muito tempo e vocês não ficam me vendo render caso nenhum sobre assunto nenhum. Eu vou dizer de novo, é desonestidade intelectual. Agora, o canal do Paulo Matias está fazendo isso? Tá. Pra conseguir não, é porque agora vale a pena, porque ele tá trazendo para bater numa tecla para abrir a luz no fim do túnel. Aí, ó, maneiro, gente, muito maneiro. É disso que nós vamos falar. Porque ele vai trazer tudo que já foi dito. Não tem novidade. Vou repetir isso toda hora. Não. A novidade é o caminho. O caminho. E essa coisa que o Regis já botou aí. Né? O Regis botou, olha, filho de... Isso é um caminho a ser investigado. E a Carla Albuquerque, apesar de ela, como pessoa, sozinha, individual, ela ser um pouquinho arrogante, ela tá indo bem, tá fazendo um papel excelente, que tá trazendo que a abertura para essa luz no fim do túnel. Ela fez alguma coisa de útil, de verdade. Não foi blá blá blá, ela correu atrás do que tantos que dizem que tem que gastar não sei quanto, tem que pagar não sei quanto, e porque eu sou, porque eu tenho carteira, porque eu posso. Não fez. Quem fez foi a Carla. E parabéns para Carla, que foi no caminho certo, buscar a luz certa para fazer a exigência certa. E agora vai caber a nós reforçar isso. Agora a nossa luta é essa. O caminho tá aqui, a luz tá aqui. Vambora, gente, vambora. E ó, exigir isso.
É essa luz. E eu agradeço muito a Deus por ter dado essa luz na mão da Carla. Tá? E cabe a nós agora, de novo, reforçar isso, correr atrás disso e não deixar isso passar. E parar de ficar andando atrás dos fofoqueiros que ficam requentando assunto. Porque quem está fazendo de verdade é a Carla. Então vamos embora atrás disso? Vamos olhar para ela? Vamos olhar para ela? Tá? Porque já tem luz, ela já abriu um caminho, já está chegando. Então vamos ver tudo agora. Tá? Vamos... Eu vou trazer vários trechos para comentar o vídeo do Paulo Matias da sexta-feira, porque ele continua falando disso. Quem que está sendo preservado nessa história? E assim, quando a gente olha, gente, vão lá atrás, assistam os vídeos das coletivas. Gente, aquilo virou uma balbúrdia em Cajamar. Eu sempre chamei de que lambança. Desde o meu primeiro vídeo, tem lambança. Lambança. Eu não precisei, antes de eu começar a mostrar inquérito e ler inquérito, eu não precisei ler inquérito para entender. Porque basta ter um pouquinho, eu falo para vocês. Tá? Tira o cérebro de amendoim, que não tem dificuldade. Você não tem que dizer que é, que não é. Por isso que eu falo para vocês, parem de me chamar de doutora, parem de me chamar de senhora, eu sou machólogo igual a vocês. Pronto. E mesmo assim, tá? Sem titularização nenhuma, sem eu sou nenhum, a gente não tem esse cérebro de amendoim. Entende? Então vamos... Cajamar. Tinha na coletiva, tinha secretário, tinha prefeito, tinha isso, tinha aquilo, tinha homenagem. 3 dias. Falei, que é isso? Eu nunca vi isso. Olha, eu nunca vi. Tem nome isso aí, né? Se for comprovado. É coronelismo. Coronelismo. Tem lá um coronelzão que vai lá e vai mandando tem e pega a polícia. Coronel, isso aí não é democracia, não, isso é coronelismo. E tem filho, veja bem, não é sobrinho, não é neto, tem filho de gente grande em Cajamar envolvido nessa história. O que é o coronelismo que o Paulo está falando? O peixe grande da política. Ah, então é o prefeito. Gente, o prefeito é um peixe grande? Será? Para mim é um peixe médio. Para mim, na minha visão política, é um peixe médio. E eu sempre falo para vocês, nada é isolado. A história não se resume à Vitória e à Cajamar. Quem fez isso já pode estar fazendo há muito tempo e a gente vai ver. Então, não foi o Maico. Não foi. Em nome isso aí, né? Se for comprovado, é coronelismo. Coronelismo. Tem lá um coronelzão que vai lá e vai mandando e pega a polícia. Coronel, isso aí não é democracia, não, isso é coronelismo. E tem filho, veja bem, não é sobrinho, não é neto, tem filho de gente grande em Cajamar envolvido nessa história. Bom, então, gente, então agora a gente vai trazer o vídeo em si. E por que eu tô trazendo? Porque, gente, eles fizeram o óbvio. Eles trouxeram os advogados do maior interessado no assunto. Aliás, dos maiores, porque a gente fala assim, advogado do Maico, mas a gente vai ver nesse vídeo que eles estão fazendo papel até de advogado da outra parte. A gente vai prestar atenção nisso. Que a parte Vitória, tá? Não está sendo olhada como tem que ser pelo dito advogado Fábio, tá? Eles estão fazendo esse papel. A Magá vem trazendo que está em contato com eles. São eles são o caminho. Não é o eu sou, o grande eu sou, sabe? Ou a grande eu sou. Não. Traga o contato certo, quem está dentro. Quem está dentro. Quem está dentro? Eles. Então é eles.
São eles que vão trazer tudo. Eles podem fazer tudo porque eles têm o poder legal para fazer tudo por serem parte. E não meros espectadores, como todos os youtubers são. Meros espectadores. E é por isso que eu já me acerto. Axóloga. E para isso não precisa ser doutor, tá? Nem doutorar. Vamos lá, vamos ver como é que começa a história. Perfeito. Foi uma introdução absolutamente clara. A respeito do interrogatório, só para ficar claro, a advogada que assistiu, ou melhor dizendo, desassistiu o Michael, ela não tinha apenas uma atuação jurídica pela prefeitura, mas ela tinha também uma atuação política. Vocês entendem? Já desde o começo eles colocam que o caso é político. E o que o Michael tem de político? Nada. O que a Vitória tem de política? Nada. Então como é que a coisa se mistura, Michael e Vitória? Não se mistura. Agora, a Vitória andou, era a irmãzinha do prefeitinho, não é nem do prefeito cabeça, mas do prefeitinho, a irmãzinha, assim que se chamavam. Então ela estava ali, no buraco de minhoca. O Michael não. Vamos ver isso. E torna isso ainda mais grave. Ela foi candidata a vereadora pela chapa do prefeito de Cajamar. E no curso das investigações, o que a gente mais viu foi interferência política, inclusive da GCM, que é impedida por lei a praticar atos de investigação. O corpo dela foi encontrado pela GCM. Engraçado, né? Porque, assim, eu prestei atenção nisso, mas não sei, né? Eu não sou obrigada a entender todas as leis, porque eu não fiz direito. Não fiz direito, tá? Mas eu achava estranho o negócio de GCM, mas tudo bem. Como tinha muito mais escândalos, que para mim é escândalos e lambanças maiores, mas engraçado, né, que ditos direitistas não se atentaram que GCM não pode, como a gente vai ver. Estranho, né? Michael sequer era suspeito pela Polícia Civil, a GCM foi na casa do Michael. Que é o que eu falo pra vocês, de ficar enrolando, falando. Nós temos um vídeo, Paulo, chocante, que ocorreu na audiência, que um vizinho do Michael disse que o secretário municipal de segurança foi até sua casa e apontou o Michael como suspeito. Sim, do secretário de segurança eu já vejo vídeo falando. Nós já conversamos bastante sobre o secretário de segurança. Qual o envolvimento dele e por que ele está envolvido? Mas não é só o secretário de segurança. Ele se envolveu demais. Num caso que chega a ser indecente a presença dele, né? Olha o nível de interferência política nas investigações. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu acredito que nenhum advogado criminal, os mais experientes, já viu o tamanho dos casos. Advogados criminais, vocês já viram? Ô doutor, eu tenho uma dúvida, qual que era a relação do Michael com a classe política, assim? Porque para se ter algum tipo de ação nesse sentido, eu imagino que deve ter um histórico, né? Que tipo de relação o Michael tinha? Havia relação, não havia? Ele tinha que tipo de relacionamento com a classe política de Cajamar? Zero. E ainda o que é mais chocante, ele tinha zero relacionamento com a Vitória. Nenhum familiar, nenhuma amiga ou amigo de Vitória sequer sabia da existência do Michael, senão por vista. Então como que a pessoa é stalker e a melhor amiga dela e os familiares dela não sabem que ele é um stalker? Ele nunca enviou uma solicitação, nunca curtiu uma foto. Todas aquelas fotos que falaram que ele seguia, que ele tinha em seu celular, os celulares não foram periciados, Paulo. Eles fizeram extração de dentro da delegacia, que é ilegal. É verdade. Agora, o que é mais assustador, a defesa contou com Michel Spiero, que é um dos maiores experts em tecnologia, atua em casos como Lava Jato, diversos outros, e o que nós podemos notar foi que arquivos foram inseridos, excluídos e modificados do celular do Michael, de dentro da delegacia. Isso aí é bem sério, hein? Inclusive saiu, aí eles podem até falar, pô, mas isso é papo da defesa. Nessa semana, já saiu diversas reportagens que comprovam que uma foto que falam que é o Michael segurando um revólver, na verdade é de uma página de arma dos Estados Unidos. Adorei essa prova contrária a quem fez a investigação, que é uma prova contrária. É uma prova de defesa do Michael. Ah, você sempre defendeu o Michael. Não, nem estou defendendo. O que eu sempre defendi foi a verdade. Porque quem tem que pagar por isso é o verdadeiro criminoso. Esse verdadeiro, com certeza. Certeza, não é talvez, é com certeza cometeu vários que nunca vieram à tona. Porque, gente,
Nenhum desses meninos de Cajamar que apareceu nesse caso tem a capacidade intelectual de tanta tortura. É muita raiva, é muito... Não. É muita frieza, muita malícia e muita experiência, tá? De quem acha isso normal. Foi para sumir com os vestígios dela. Alguma coisa, e é isso que eu trouxe lá no meu primeiro vídeo, alguma coisa, Deus falou, dessa vez não, chega, a Vitória que vai trazer luz, o que está acontecendo há muito tempo. Porque, gente, ela estava grávida e mataram ela. Ela ia dedurar não sei quem. Falei, o que não pode. Gente, para e pensa. Como se resolve isso sempre. Sempre. Plá, e some. Agora, deixar a careca, deformar o rosto com ácido, com alguma coisa... absurdos. Eu mostrei para vocês fotografia lá de dentro do inquérito com pontos. Voltem meus vídeos, vai lá na playlist. Letras na perna. Deformaram, queimaram. Aparentemente com produto químico e não com fogo. Eu mostrei para vocês da maneira que deu para mostrar, né, gente? E a declaração, ela não estava ali 3 dias antes, ela foi colocada depois. Então, alguma coisa deu errado e tiveram que devolver, porque era para não conhecer. Era para sumir. Quantas sumiram e a gente não tem notícias até hoje, não sabe o que aconteceu. É esse que faz isso, é que fez com ela. Não foi aqueles meninos dali, não. Porque eles iam fazer o quê? Poupou e acabou, mas não foi só poupou. E nem poupou. Foi barbaridades. E isso tem um motivo, nós não sabemos. Mas foi barbaridades. Que a gente não sabe. Agora, por que deformar? Por que sumir e depois... Essa coisa do corpo ter sido devolvido, olha, me dá muita... Sabe, obrigada a Deus. Porque não é a história de um crime. É a história de toda uma criminalidade. É uma sequência. É uma sequência de tortura, de barbaridades, de tudo. Não foi uma coisa ou duas, não foi um abuso sexual e pô, não. Nós vimos muita barbárie de uma pessoa muito fria. E essa pessoa fria está acostumada a fazer para chegar nesse nível de prática de barbárie. Não é um iniciante, não. Até onde eu sei, mas nunca foi para os Estados Unidos. Mas tem outra coisa. Na audiência, para isso ficar absolutamente claro, eu indaguei um ex-namorado de Vitória se uma foto que falavam ser do Michael, na verdade, era dele. Ele falou sim, esse perfil é meu. E ele nunca teve relação com o Michael. Então como explicar que uma foto de um ex da Vitória, a polícia fala que é do Michael? Como explicar que arquivos foram inseridos dentro da delegacia, que não houve perícia? O doutor, queria passar a palavra agora para o Vitor. Doutor Vitor, se o senhor quiser falar também, contribuir aqui na nossa discussão, fica à vontade. Claro, Paulo. Eu só queria ressaltar aqui, como bem mencionou a Carla, o secretário de Segurança Pública não só estava presente, ele fez perguntas para o Michael durante o interrogatório. Ele não só estava de corpo, ele realmente participou. E além disso, o interrogatório foi juntado em 17 partes. Ele não está na íntegra no processo. E olhando de uma parte para a outra, é possível notar que não tem uma sequência. Ora a câmera filma o pé do Michael, ora filma as costas, e sem ele saber que estava sendo filmado. Tanto que uma hora o secretário de Segurança Pública fala assim: Michael, eu estou aqui, se o senhor quiser, ele para de filmar. Como se ele dominasse aquele ato. E isso, além disso, como bem ressaltou a Carla, o interrogatório foi realizado de madrugada, certo? E a lei de abuso de autoridade não permite isso. Ele só poderia ter sido ouvido de madrugada se fosse um flagrante delito, ou ser devidamente assistido. A lei diz devidamente assistido. E quem seria os advogados devidamente como representantes dele? Seriam eu e o doutor Arthur. E isso não aconteceu. Colocaram essa advogada lá, ad hoc, para justamente participar daquele ato com envolvimento político na cidade. Isso é crime de abuso de autoridade. E além disso, o delegado disse em audiência que o Michael quis permanecer em silêncio. Isso é outro crime. Porque quando um acusado ou um investigado diz vou permanecer em silêncio, o ato deve ser encerrado imediatamente.
Bom, então é isso, meus amores, tá? Vocês viram, como eu falei, tudo que foi dito já foi dito por nós, já foi repassado por nós, já foi visto com a lupa por nós, detalhe por detalhe, tá tudo bem. Agora, nós temos uma luz no fim do túnel, essa é a novidade. Vamos fazer força, vamos cobrar, vamos ajudar eles a ficar pedindo às autoridades, marcando lá no Instagram, tá? Os órgãos competentes, não só a Prefeitura de Cajamar, porque ali não adianta, né? Mas todo mundo hoje em dia tem Instagram, até os órgãos competentes. Então vamos embora começar a correr atrás, entendeu? Pedir, falar, mostrar, cobrar nas nossas redes sociais, marcando órgãos competentes, Ministério Público, porque tem arroba, gente, todos eles têm arroba, tá? Pra gente ver se a gente consegue dessa vez solucionar de verdade, né? Eu acho que Deus mostrou o caminho, botou a Carlinha, e que Deus abençoe ela, que ela consiga, que a corregedoria dê um jeito, e senão a gente vai buscar mais caminhos e mais luz, mas eu acredito que agora vai. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Continuem vindo no meu WhatsApp, me mandando. Desculpa, eu demoro, gente, como eu demoro às vezes para ver. Às vezes até vejo rápido, né, por milagres. Porque realmente não é toda hora que eu dou uma checada no meu WhatsApp, e muitas das vezes eu tenho que ser sincera, eu esqueço de checar o WhatsApp, porque é muita coisa na cabeça, tá? Mas uma hora eu vou lá e vejo, não interessa. Então, só vocês fiquem atentos, ela vai demorar, porque essa é doida, mas vai ver, tá bom? E eu respondo, gente, todo mundo que entra em contato comigo no WhatsApp, eu tento responder, eu dou atenção, tá? Eu não gosto de ignorar ninguém, não. Às vezes, eu só boto assim, ó, porque, né, eu tenho que falar com muita gente, vocês não estão entendendo o que é o meu WhatsApp. Mas eu tento dar conta. Tá bom, gente? Então é isso. A gente vai retomar? Talvez, porque de novo, eu vou falar pra vocês, eu não vou ficar fazendo 2, 3 vídeos por dia ou todo dia para falar do que não tem novidade, fato novo. Não vou ficar enrolando, olha, agora a Carlinha falou isso, olha, agora a gente pode ver por aqui, olha, agora o fulano de tal. Não interessa, a gente já escutou a parte que tá dentro e escutou o caminho através da Carlinha. Só isso que a gente precisa seguir daqui para frente e cobrar, tá? E tendo novidade, aí a gente vem comentar. Tá bom, gente? Então é isso, obrigada por tudo. Continuem comigo. Me ajuda a voltar para o YouTube, dando um curtidadozinho e compartilhando. Manda pros amiguinhos, fala o que você acha disso. Essa mulher que é doida. Deixe comentários aqui embaixo também, tá bom? Me faz alguma pergunta, isso ajuda. E eu preciso da ajuda de vocês pra gente continuar conversando, tá bom? Então é isso. Beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, até a próxima e fomos! Então, isso tudo já veio à tona, já foi rebatido, né? Os astrólogos já comentaram tudo, então vamos ver, é o que eu tô falando. A gente está caminhando pelo que já se tem, tá? O que não se tinha era o caminho. Carla, porque aqui tem mais perguntas, pessoas. Não, tem. Não sei se o Regis também quer fazer uma pergunta. Não, a pergunta que eu faço aos novos advogados é a seguinte. Tem tanta coisa, e isso eu estou falando como leigo, né? Tem tanta coisa completamente inconsistente, completamente incongruente nesse caso. Essa própria atitude da polícia, do envolvimento do secretário, isso fatalmente, lá na frente, caso haja algum tipo de julgamento, evidentemente que vai ajudar o cliente de vocês. Assim, e tá tudo errado, eticamente falando, tá tudo errado nesse caso, não? Isso não pode, inclusive, esse tipo de postura, invalidar completamente todas as acusações que estão sendo feitas. Posso só fazer uma observação na tua pergunta? Bom, então eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui ao Ministério Público. Hoje, registrar a honra de receber o delegado-geral de polícia, Dr. Arthur Jean, grande parceiro do Ministério Público, bem como os delegados Dr. Fábio e Dr. Luiz Carlos, que participaram das investigações desse caso, e também do promotor de justiça, do Dr. Jandir, do Dr. Jandir Moura Torres Neto, que juntamente com a doutora Mariana Fazoli Rodrigues de Azevedo,
trabalharam nesse caso e hoje acabam de oferecer a denúncia criminal contra o Maicon Antônio Salles dos Santos. Né? Porque todos. Não é questão só do secretário de segurança, nós falamos sobre isso. Envolveu o delegado, o promotor, quer dizer, essa gente toda importante, sabe? Envolvida em dizer que a Vitória tinha um caso com o Maicon, a gente vai lembrar disso, nós fizemos esse vídeo aqui juntos. Meu papel aqui é fazer esse registro e dizer como cidadão, como procurador-geral, que infelizmente são muitas vitórias, né, que nós temos no Brasil, muitas meninas, que é só você fazer o trajeto do trabalho até a casa dela, né, e ver como que essas meninas ficam expostas à noite a qualquer sorte de violência. Tá certo que aqui havia uma relação entre ela e o autor do fato. Por que essa gente toda, o promotor vai... Não. E não tem mais ninguém, e o Maicon é o Maicon. Se tiver só em ocultação, gente, toda essa barbárie feita por uma pessoa só. A gente passou por isso. E todos os achólogos que contribuíram para o caso, é para quê? É por causa da Vitória? Que se empenharam tanto? Não, a Vitória é uma ninguém. O Maicon é um ninguém. Porque todos eles participaram de uma farsa. Porque o inquérito foi uma lambança. Mas o todo foi uma farsa. Para fazer aquele inquérito porco, mal feito, cheio de lambança. Porque esses se envolveram para participar de uma farsa. Inquérito lambança. Investigação não existiu. Existiam invenções criadas para apontar para o porco dizer que é coelho. A gente já trouxe isso. Vamos continuar. O estranho. Não, Estranho. Paulo, Tá estranho. quando eu falo errado, e eu tô falando como leigo. Tá estranho. Primeira, não é mais do que estranho, desculpa, eu vou além, tá errado. Primeiro, tá errado uma advogada que não tem a ver com o caso estar ali como defensora de um cliente que não é dela. Isso não é estranho, isso é errado. Eu tô falando bobagem? Não, é errado, é antiético. É isso, é por isso que eu gosto do Regis. Não, não é estranho, é errado. Errado, então é farsa. Ok? Nós sabíamos disso. Nós sabíamos disso. Estamos falando com as pessoas certas. Os advogados. Eles deveriam ser ouvidos. Eu, como ninguém, como achóloga, não tinha contato deles. Margarete conseguiu, eu já tinha saído da história. Falei, gente, vou deixar vocês com Margarete, o Abraão. Ela está tendo contato, mas Paulo Matias trouxe eles para botar a cara e falar tudo que precisava ser dito. Então é isso. Esse é o caminho. A gente vê, né? Olha, se não tiver advogado, o Estado lhe proporciona. Mas ele tinha. Se ele tinha, por que o Estado proporcionou a outra? Né? É assim, eu quero saber o que a OAB fez. Aí, para passar uma informação aqui para vocês, quando eu tive acesso a essas informações, isso já tem algum tempo, eu entrei em contato com todos esses locais para ter uma resposta. Porque o que ele traz nessa carta é gravíssimo. É gravíssimo, gente. Isso não pode acontecer. Entendam porque é grave, porque pode acontecer com qualquer pessoa. É, com certeza. Então, Já aconteceu no passado. Exatamente. Vão ver bruxas de Guaratuba aí? Não, na hora que a gente... É isso. Entrar em contato com todos esses locais. Era isso que tinha que ser feito desde o começo. Alguém para cobrar. Alguém que diz ter entrada. Eu conheço, eu falei, então traz. Faça alguma coisa. Parabéns, Carla Albuquerque. O mérito é da Carla Albuquerque. Tem influência política numa investigação? E aí, olha o que a Secretaria de Segurança Isso não é estranho, respondeu. tá errado. Eu tenho aqui a resposta oficial da Secretaria de Segurança. O que eles Perguntei disseram? o que estava ali fazendo, né, o secretário de Segurança, enfim, como é que esse depoimento foi tomado sem autorização e presença dos advogados, que eram de fato do Maicon. O secretário inquirindo o acusado. Não, isso é um absurdo. Isso já é uma completa nulidade. Olha, E era isso que a gente trazia. Toda hora eu trouxe isso. Gente, a gente deixar o Maicon levar a culpa é deixar acontecer com a gente, da gente ser culpado por aquilo que não tem culpa, ou acontecer de nós sermos vítimas e nunca resolvermos de verdade quem foi o verdadeiro crime. Entende? Porque não adianta pegar o porquinho e fala que você é o coelho, porque o porquinho tá solto fazendo porcaria. E vai continuar. E não é a primeira vez. resposta da Secretaria de Segurança. Vou ler aqui para vocês. O inquérito policial do caso foi concluído e relatado no dia 25 de abril, sendo encaminhado à Justiça. O suspeito indiciado pelos crimes de sequestro, feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. Olha quem, né? Fraude processual. Bom, todos os procedimentos adotados no caso, inclusive o depoimento do suspeito, obedeceram estritamente ao Código de Processo Penal. Eu gostaria de saber qual é o Código de Processo Penal que está nas mãos ali da Secretaria de Segurança aqui já de São Paulo, tá? Além disso... Engraçado, né? Cadê os direitistas?
As doutoras que não falaram sobre isso. Que não tem. Qual é esse código? Poxa vida, será que não entendem do que estudou? Porque eu estudei para outra coisa. Isso, um novo inquérito foi instaurado para apurar o possível envolvimento de outras pessoas, especificamente no crime de ocultação de cadáver. Bom, essa é a resposta, uma resposta padrão. Desculpa, a Secretaria de Segurança, uma resposta idiota, porque a gente tem comprovação aqui de que não foi, né? Não tem essa lisura. E aí, para que vocês tenham a informação, eu pedi esclarecimentos para a Secretaria de Segurança de São Paulo, para a Delegacia Geral de Polícia, para a Corregedoria. Depois que eu mandei um e-mail para a Corregedoria, foi instaurado um inquérito policial para entender o que aconteceu com esses policiais. Por que eles... Esse é o caminho. Corregedoria. Nossa, por que ninguém pensou nisso antes? A Carla é o quê? Qual diploma? Ah, ela se diz investigadora. Só. Faz um papel que quem tem diploma para entender não fez. Corregedoria. Aí fica inventando um monte de lugar para ir, para cá, para lá. Corregedoria. Parabéns, Carla. A minha mãe sempre me ensinou: honra a gente dá a quem merece. Agiram dessa forma. Então, nada tinha sido feito. Para a Secretaria de Segurança Pública de Cajamar, tínhamos um secretário ali. Para a Prefeitura de Cajamar, para o Ministério Público de Cajamar, para a Delegacia de Cajamar e para a OAB de Cajamar. Eu mandei e-mail para todos esses locais. Até agora, só quem respondeu foi a Secretaria de Segurança. Estamos aguardando. A informação que eu tenho é que foi instaurado um inquérito na Corregedoria, porque tudo isso aqui é irregular. A Corregedoria. E chama a OAB para o caso. Não se manifestaram, mas é a cobrança. É por aí que a gente entra. Para começar a fazer barulho e cobrar. É só cobrar, não é inventar história. Não é inventar história. O caminho foi dado, a luz está aqui. É só a gente manter a luz acesa. Ponto. Eu vou Vamos dar vocês continuidade. podem explicar, que é o seguinte. Lembra que eles colocaram o pai da Vitória como investigado? Sim, lá no começo o pai estava no meio. Sabe por quê, Paulo? Porque ele não chorou o suficiente no enterro da filha. Pois é. Como é que é? Não entendi. A razão foi o comportamento dele. Exatamente. Olha, eles estão aqui, os advogados podem explicar isso. Você explica, doutor Arthur, o que é? Não, porque era assim, eu nunca vi um banzé tão grande. Ele equivale ao banzé de Bruxa de Guaratuba. Não, Doutor, por favor. Estão ouvindo? Estamos ouvindo, perfeito. Tá, vamos lá. E também o que é engraçado é que esse mesmo relatório, que fala isso, tem que terminar o mesmo relatório, que surge e inventa uma contradição que eu mais, mas já vou chegar lá. Pra falar do pai, as falas que falaram do pai dela foram assim, horripilantes. Nos casos, nós inclusive perguntamos de audiência ao delegado qual metodologia a polícia civil está utilizando para medir o sofrimento no choro do pai que perde a filha. Porque eu nunca vi isso. Ele acabou de perder a filha e os investigadores têm julgado como ele tem que agir. Quem que perguntou? Quem que foi tirar a satisfação? Os advogados do Michael? Ué, e o doutor Fábio? Eu falei que eles estão fazendo o papel de advogar até a outra parte. Porque eles estão preocupados com o que não deveria ser problema deles. Seria até bom, né? Ser advogado crime canalha. Eu até falando, e por que o pai não é suspeito? Olha o que eles vão falar. E são advogados da outra parte. Outras coisas também que falaram do pai dela, que ele havia solicitado um terreno do prefeito, dando um ar que ele estava extorquindo o prefeito por alguma coisa, falaram que ele maltratava animais. Tudo isso foi perguntado ao investigador, que escreveu o relatório. Ele falou, mas foram boatos que foram surgindo, a gente foi colocando em relatório. Como que um caso desse, de maior repercussão nacional, foi conduzido com base em boatos? Doutor, o simples fato de uma autoridade dizer que boatos foram inseridos no inquérito, para mim, já está absolutamente claro o que está acontecendo. Sim. Gente, olha quem está trazendo isso para ser cobrado. Os advogados que deveriam ser contrários e deveriam aproveitar desse expediente para jogar foco para outro lugar. Quando eu falo para vocês que quem está mostrando luz, ó, é isso aí. Agora me deu esperança. Porque, gente, eu estou respeitando demais essa dupla. Principalmente por causa dessa postura que eles estão tendo. De se indignar pela outra parte. Agora, a dúvida aqui, e aí só para explicar uma parte que ele falou aqui para as pessoas entenderem, que ele recebeu partes picadas dessa suposta confissão. O que acontece? Quando você faz uma gravação, você tem que entregar esse vídeo na íntegra, do começo do minuto 0 até o final. A decupagem. Exato, você entregou tudo, ele é íntegro. O que eles receberam foram fragmentos. Eles devem ter, lógico, tirado. Isso aconteceu... Para todos nós, né? Não é só pro Regis. Os quais as pessoas que diziam ali, nós não cometemos os crimes, nós somos obrigados a confessar um crime que nós não cometemos, a polícia também entregou o quê? Fragmentos. Eu tô querendo o GAECO nessa história. Bota o GAECO lá, Regis Tadeu, e já resolve. Não precisa. Não precisa. Um departamento sério. Não vou falar nada, não. Meus amores que vem no meu zap,
comentar os bastidores, sabe o que eu pensei? Ah, sabe. Eu queria o Gaia, não precisa. O Regis, crítico de música, não precisa. Né? É isso. Não inventa, gente. Não inventa, é feio. Isso é desonestidade intelectual. Esse caso deveria ter ido para uma divisão de homicídios desde o início. Não, assim, por que é que seguraram isso? Porque olha só, nitidamente essa delegacia não tem capacidade para fazer a investigação que fez. Bom, por que segurou? Porque quando você não tem a capacidade, você fala assim, olha, eu não tenho capacidade. O Regis é um do departamento, eu falo, Regis, eu preciso que você me dê suporte, apoio técnico. Os advogados vão explicar isso. Aí ele vai falar, ok, cara, me passa o caso aqui, a gente vai, né, porque a gente tem equipes especializadas para fazer isso. É isso que deveria ter sido feito. Mas eu não acho que segurou, deixou de segurar. Não, porque aí como é isso? Porque É mais grave que isso. Exatamente, porque o que eles estão escondendo da gente? Ou quem? Porque essa menina foi morta. Ok? Uma brutal. Aí essa troca de perícias. Vocês estão vendo o que eu falei? Aí o mesmo... Que assim, do caso, do inquérito, não tem novidade, é tudo que já foi dito. Nós passamos tudo isso. Agora o problema é o caminho que se toma com isso. Porque eu vi, vocês viram, muita gente viu, os youtubers viu. Mas Abraão é terapeuta, Margarete é leiga, eu sou leiga na área. Então qual o caminho, né? A gente ficou aqui, tipo, ajuda, fazendo interrogação. É isso. Trouxemos a lambrança, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. A gente não se pegou a detalhes técnicos, jurídicos. Não, é o que tá errado. Tá errado para leigo ver. Tá? Porque, além de tudo, por trás de tudo e no fim de tudo, é júri popular. Então é para leigo. Então, não adianta. Firulas. O que adianta é solução. Material analisado, da negativa para positivo. Opa, ele fala que morre dentro do carro, tem uma gota de sangue, gente, não existe. Pode perguntar, inclusive, né, perguntei para os advogados, quem é o lado de carro do Mike, ele sobe tudo. Mesmo que ele tenha lavado tudo, a gente vai ficar, você falava com isso, né, que a gente chama obviamente do Juminó, fica tudo brilhando, não tem a gota, não tem brilho, não tem nada. E essas outras 4 pessoas, 6 pessoas que estavam, poderiam estar nesse carro que seguiu ela, né? Ninguém fala mais nada disso, doutor? Tio Vitor pode complementar esse debate. Por favor, doutor Vitor, só me explica porque, querendo ou não, assim, as testemunhas relataram um carro com 4 homens, está seguindo ela, né? E aí? Então, essas pessoas do carro foram descartadas porque eles apresentaram um comprovante que estavam no prostíbulo por volta das 2h30 da manhã. Aí a investigação foi descartada pela polícia, tem virtude disso. Entendi, foi um comprovante, mas doutores, a pergunta que não quer calar é a seguinte: esse processo todo não está sendo acelerado para encobrir gente importante? Ou seja, esse processo não está sendo apressado, tipo, vamos apresentar logo alguém para descartar a possibilidade de que alguém importante realmente esteja envolvido e esteja sendo acobertado pelas autoridades da Como a gente disse desde o começo da investigação, a polícia comprou uma coleira e foi atrás do cachorro. Eles não foram atrás do culpado, eles escolheram o culpado. E assim se deu desde o início da investigação. A investigação mal feita foi desses políticos, desde tudo. Gente, adorei isso. A polícia comprou uma coleira e foi atrás do cachorro. Eles não têm um culpado. Eles não foram atrás do culpado. Eles escolheram um culpado. Gente, não com essas palavras, é tudo que eu, vou falar por mim, estou trazendo desde o começo. Então, é assim, pronto, perfeito. Essa é a colocação. Compraram uma coleira e foram atrás do cachorro. Eles não foram atrás do culpado, eles escolheram o culpado, é isso que eu venho trazendo. E quando eu falo, não quero mais falar sobre isso, é porque não tinha nada. Como não tem nada, qual a novidade aqui? O caminho que a Carlinha resolveu seguir. Essa é a novidade. Se quem está metido em ganhar dinheiro todo dia com esse caso se diz muito e fala que não gosta de gente burra, por que não tomou esse caminho? Né? Porque a mim... Nem foi a mim, porque eu nem estava na história. Mas fica ofendendo os outros. Não gosta de gente burra. Pra me seguir tem que ser inteligente. É inteligente. Ô, gente, além de tudo, é de uma grosseria, de uma baixaria. Muita gente. Muita gente. Pessoas que pra mim são irretocáveis até agora, porque tem bastante, tá? Não é uma ou duas, não. Eu não tô falando de uma ou duas. Irretocáveis, Magá e Abraão. E lógico, agora, né, dos tempos pra cá, o Paulo Matias fazendo perfeito trabalho com a Carla. Eu só não... Doutor, a gente não tá te ouvindo aí. Você tá falando aí, doutor? Acho que o doutor tá falando. Agora sim. Você pergunta, Regis, soltando um pouco mais no relatório, pra ficar claro, saindo do tempo. O delegado, gente, ele disse que ficar em silêncio. Um outro delegado, que é o Carlos, disse que ele estava dizendo que o Mike confessar. Então, como a pessoa vai ficar em silêncio, confessar ao mesmo tempo? Não fecha. Aí tem outra coisa. Na audiência, nós temos todos os vídeos disso, tá? Nós perguntamos ao delegado. O secretário municipal de segurança estava presente no laboratório e ele disse não se lembrar. Aí nós perguntamos ao investigador. O secretário municipal de segurança estava presente e ele disse não me recordo. Só que as imagens estavam a mesmo metro de distância. Então, para você dizer, numa audiência, frente ao juiz, uma audiência que está escolhida para assistir, que você não se lembra se um político participou ou não, corrobora ainda mais a alegações do Michael. Ele foi absolutamente ótimo. Ele esse todo livro, tivesse assistido. Legal. Então, gente, eu vou trazer outro ponto com relação ao que ele está colocando. Eu tenho ouvido, tá? Até no canal, eu não sei quem é, sinceramente. Não consegui decorar o nome, não. Mas no canal do Paulo Matias tem uma outra condução, não é o Paulo, não é o Regis. Tá? E ela trouxe
algumas criminalistas também que falaram assim, não, por causa dessa carta a gente é obrigado a acreditar, é lógico que ele tem que desviar, ou seja, não acredita. E muita gente não acredita na carta, e não sei o que, não sei o que lá. Gente, não precisava dessa carta. Tanto que eu falei o quê? E essa carta veio por quê? Porque foi tudo que ele tentou colocar com o Cabrini, e de 2 horas só apareceu 20 minutos no Cabrini. De novo, que poder, né? Que poder que tem essa pessoa para manipular Cabrini, etc, etc. Não, não é nada, foi ele mesmo, gente. A gente tá vendo que não foi. Né? Então não tem nada a ver, não é por causa dessa carta, porque a gente já falava antes da carta. De novo, tudo que está sendo dito, o meu canal, eu e vocês, já falávamos e mostrávamos. Né? Então, gente, nem precisava dessa carta. É muito auê, legal que ele escreveu essa carta, maravilhoso. Ah, por que ele não falou antes, gente? O meu último vídeo foi sobre isso. Escolher aquele trouxa que ameaçaram as mulheres que ele ama, as mulheres da vida dele, e os outros não tem nem mulher para amar. Tá? Então aquele ali, ó, a gente fala, vou pegar tua mulher, vou pegar tua mãe, pronto. Pronto, acabou. Tão simples, gente. Tão fácil. O mais emotivo, o mais bom caráter que sabe o que é amor. É fácil. Meu último vídeo foi sobre isso. E como vocês viram, eu tô botando coisas dos últimos vídeos, né? Pra gente ir relembrando que nem saía novidade, e nem precisava da carta. A carta é um reforço do que a gente já estava trazendo. Nós perguntamos ao delegado, o secretário municipal de segurança estava presente no interrogatório? E ele disse não se lembrar. Aí nós perguntamos ao investigador, o secretário municipal de segurança estava presente? Ele disse não me recordo. Só que nas imagens estavam a menos de 1 metro de distância. Então, para você dizer, em uma audiência frente ao juiz, uma audiência que está disponível para todas as assistir, que você não se lembra se um político participou ou não, corrobora ainda mais as alegações do Michael, que ele foi absolutamente coagido em delegacia. Porque se todo o rito tivesse sido legal, e se não houvesse confusão alguma, ele deveria falar assim, o secretário esteve. Sim. O Fefe, você pediu? Pedi. Doutores, bom dia. A minha pergunta agora, assim, pelo menos eu me colocando como uma pessoa leiga, um espectador, a impressão que eu tenho desde o início desse caso é que ele teve uma repercussão maior do que talvez os assassinos acharam que iriam ter, e aí eu sinto que as autoridades, não vou entrar no mérito qual porque eu sou leigo, se sentiram meio que na obrigação de achar um culpado, né? Independente se fosse o culpado ou não. A pergunta que eu faço pra vocês agora é o seguinte, quais são os próximos passos? Porque percebemos aqui na pequena entrevista de vocês têm muitos fatos, né, substanciais pra falar que o Michael, né, desculpa. E o Michael, ele não é o rapaz que infelizmente assassinou a Vitória. Então quais são os próximos passos? Talvez ele vai ser solto. Os senhores poderiam explicar pra gente? É a fase de alegação final. Então o Ministério Público tem até o dia 28 para apresentar seu último parecer. Depois, serão mais 5 dias para assistência de acusação e 5 dias para defesa. Então nessas alegações nós vamos alegar todas as unidades, colocar exatamente no papel e submeter ao juiz. Para pedidos de nulidade, quebra de cadeia de custódia, incomunicabilidade das testemunhas, tudo o que aconteceu, todas as irregularidades. Aí sim, volta para o juiz decidir se o Michael vai ou não agir. Muito bem. Quer falar, doutor, por favor? Doutor Arthur. Doutor Arthur, tá me ouvindo? Quer falar, por favor? Nós temos isso, mas uma coisa que nos preocupa é caso o Michael seja levado a júri, que ele seja julgado em Cajamar, tendo em vista toda a interferência política da cidade. E uma coisa muito estranha, tudo que o Michael escreve na carta, em relação às imagens do circuito interno da delegacia, nós solicitamos no processo, não uma, não duas, não 3, 7 vezes. 7. E o juiz recusou os nossos pedidos 7 vezes, com todo respeito ao doutor Marcelo, mas com respostas nada jurídicas, estapafúrdias. Então como que ele vai ser julgado numa cidade pequena com interferência política, tendo uma suspeita de envolvimento de pessoas grandes da cidade? Não, mas como que faz isso, doutor? Eu fiquei na dúvida. Desaforar. Tem que desaforar. O que quer dizer? Explica pra Desaforar, gente. gente, é sair daquela determinada comarca e ir para uma outra comarca onde você não tem ali nenhuma ligação, nenhum poder, né? Porque assim, a gente tá falando de um crime doloso contra a vida. Então esse crime vai a júri popular. E aí o que acontece? Você precisa montar o conselho de sentença, que são comuns. Então quando você desafora, vai para uma outra comarca, isso aconteceu inclusive na Boate Kiss. Foi desaforado, foi para uma outra cidade para que esse júri seja isento, né? Para que ele não tenha nenhuma interferência política, como eles estão explicando. Porque imagina, né? Que não foi... É isso. Eles tiveram, porque o negócio era para ser oculto. Alguma coisa deu errado. E aí veio à tona. E deu repercussão que não era para ter dado. Porque todo dia tem um caso louco, um sumiço, tem o tribunal do crime mesmo, né? Com as facções fazendo horrores. E é isso. Alguma coisa deu errado. E aí tomou essa proporção. E aí eles tiveram que inventar um inquérito, forjar e usar todos os nomes de secretário de segurança, desembargador, delegado, não sei o que, não sei o que, os achólogos, né? Pois é, e teve gente que até tirou onda por causa dessas 7 vezes, né? Eu lembro, teve pessoas que tiraram onda. Ah, eles pediram 7 vezes, mas dá em nada. Como se fosse normal. Né? Faz parte do jogo, está dentro do Código Penal. Pode isso, Arnaldo? É isso, tem que botar a boca em canal grande. Para que as Carlas da vida, que de fato são competentes e não boquirrotas, façam o que se deve ser feito.
aconteceu, inclusive, na Boate Kiss. Foi desaforado, foi para uma outra cidade para que esse júri seja isento, né? Para que ele não tenha nenhuma interferência política, como eles estão explicando. Porque imagina, né? Que não fosse eu, que eu conheço muito. O Regis sentado hoje, e fosse um jurado. Regis, com tudo isso que você tá vendo, tem muitas outras coisas que serão apresentadas. Dá para condenar uma pessoa com base? Digo mais, não só não dá pra condenar, como escreva o que eu tô falando. Tem filho de gente importante envolvido nessa história. Veja bem, não é parente, é filho. Tem filho de gente importante envolvido nessa história. Vamos por mim. Não, e pra mim eu tenho muitas dúvidas, porque uma das questões que eu, lá no comecinho, perguntei, Vitória estava grávida? Essa é uma Vitória informação passou importante. por abusos, né? Violência sexual? Viu, Carlinha, de novo? Sabe tudo. Você até que estudou direito, né? Será? Acho que o professor dela foi bom. Gente, aí fala assim, você tá jogando indireta? Não, eu tô indignada. Tô indignada com aproveitadores que só pensam em monetização, mas não pensam em fazer um trabalho limpo, com uma boa apresentação, até para dignificar de verdade o nome e atrair clientela, e não inscritos que uma hora essa onda acaba. E a resposta que chegou, e aí tá com tantas trocas ali, não tá. Eu não acredito, mas eu acho que tudo tem que ser reexaminado, tudo tem que ser repericiado. A gente precisa de um departamento especializado. A melhor coisa é que isso viesse pra uma divisão de homicídios, que inclusive eles estão pedindo, os advogados pedem isso. Não é pra. Não, então, é o meu cliente, então leva pra uma divisão de homicídios, uma divisão especializada, um departamento, pra que tudo isso seja reafirmado. E tem outro detalhe. Tô falando como leigo, pros nobres doutores. Desde quando o Guarda Civil Metropolitana tem poder de investigação? Não tem. Você tá bem policial, né, Regis? Não, na verdade eu sou um cidadão leigo que presta atenção nas coisas. Claro. Aonde que o Guarda Civil Metropolitana vai investigar, vai inquirir testemunha, vai... Nem polícia militar, Agora, nem guarda civil, nem Carla, polícia militar, só quem pode fazer isso é a polícia Quando civil. você fala das perguntas que você fez em relação à Vitória, existem vários casos que já foram registrados de mulheres que engravidam, certo? E aí, infelizmente, homens poderosos vão lá. Vou trazer o Elisa Samúdio. goleiro Bruno. Goleiro Elisa Samúdio. Isso já existiu no Brasil, não é nenhuma É novidade, uma tá certo? mistura de Elisa Samúdio com bruxa de Não Varão. dá pra gente gravar nada, não estamos gravando nada. E outra Estamos coisa, apenas fazendo pressa pra solucionar o caso, escola de base. Porque aí, no final das contas, nessas histórias, sempre sai mais barato pro cara que de alguma forma mandou cometer o crime pegar alguém que não tenha tanta relevância assim, que seja um peixe pequeno. Exatamente, quando você olha, é um homem simples, pobre, e eu falei lá atrás, porque as marcas de violência no corpo da Vitória são muito graves. E assim, quem cometeu esse crime já é um criminoso com uma maturidade criminal bastante alta. Ou seja, ele já cometeu outros crimes e não foram crimes pequenos, não. Aí a polícia começa, o primeiro crime de Michael. Aí você responde, bom, agora, aí você, enfim, uma pessoa que até então não tem ficha criminal, não tinha ligação. Que história é essa, entendeu? E quando você pega uma pessoa mais humilde, é muito difícil, ela caiu numa teia. E são essas as pessoas que a gente precisa ajudar e a preservar. O resto tá corretíssimo, aqui o Paulo também. Isso é muito, muito preocupante. Gente, desaforar não é de desaforo, sabe? Não, desaforar é sair do fórum, desse fórum de Cajamar, tá? Porque tá contaminado politicamente. É isso que é desaforar. Tá bom por aqui, né? Mas é isso. Pega tudo que foi feito até agora e joga no lixo. Porque se aqui está contaminado, ali está contaminado, aqui está errado, que ponto de verdade a gente pode ter como 100% verdadeiro e confiável? Nenhum ponto. Sabe, eu falei para uma inscrita o seguinte, vou falar para vocês. Uma inscrita que veio no meu WhatsApp, né? Então agora vou falar no vídeo. Falam assim, falam não, né? É verdade. O diabo é o pai da mentira. Bom, mas para quem conhece a Bíblia e lê a Bíblia, a gente entende como ele atua. Ele não chega contando uma mentira. Ele chegou lá no Éden e falou assim, não foi assim que Deus disse, e conduziu a conversa de uma maneira a parecer que Deus disse. Entende? Então ele forjou uma verdade que era verdade. Deus falou o seguinte, não pode comer aquele fruto ali, ó. Aquele ali, tá vendo aquele ali? Aquele ali, esse aqui, você não pode comer. E nem falou para Eva, falou pro Adão. E aí, o que o diabo fez? Para quem não entende a história, né? O que ele fez? Ele chegou e falou assim, aí ele falou assim, olha, se você comer, né, certamente vai morrer. Aí ele já veio com caô. Primeiro que ele veio para Eva, Deus não falou nada com a Eva. Aí falou assim, não foi isso que Deus disse? Que não pode comer e tal, não sei o quê? Que não pode tocar. Mentira, gente. Ele já deturpou a palavra para mudar o sentido. Porque depois que você toca, tanto faz. Então, porque mudou a intenção. Deus não falou para não tocar. Pode tocar, pode cheirar. Não pode comer. Não tocar e tal. Aí ela, não. Boba. Ele, né, usou o papo de Deus. Aí eu falo, não, menina, sabe o que acontece? Que se você comer, você vai ficar igual a ele. Já jogou uma fofoca, uma treta, e aí pronto. Aí ela pegou, cheirou, comeu, tocou, pintou e bordou. Né? Então, aí, lá no deserto, com Jesus, ele falou, não é assim que está escrito? Que você pode transformar pedra em pão? Não é assim que está escrito, que você pode se jogar, que você pode dar anjos para os seus anjos segurar? Ou seja, ele usa do que aparentemente é verdade para manipular a verdade. Né? Quando Jesus falou para ele,
para não atentar a Deus. Está escrito, né? Para não atentar a Deus. Sabe? Ou seja, o que aconteceu no caso foi isso. Parece a atuação dos filhos do diabo, que pegam assim um ponto de verdade e dão uma manipulada. Em que modo a gente não sabe, então, invalidar tudo, é zerar. Mas aí tem um problema, gente. A minha preocupação de leiga, quem souber até me explica. Que talvez, quem sabe, o canal do Paulo Matias vai explicar isso uma hora. Tem que zerar, tem que desaforar e zerar. Começar do zero. Agora, será que algumas coisas não foram perdidas? Né? De provas ou falta delas já foram perdidas, não tem mais como correr atrás? Não tem como repassar essa parte do texto? Aí, de novo, como eu falei da Bíblia, eu vou usar como referência, né? Porque a Bíblia, gente, no original, né, que são aqueles rolos, papiros e etc., os arqueólogos falam, não está tudo bonitinho, você não pega o troço inteiro, não, está faltando partes, que eles têm que entender por outras partes o que aquela parte queria dizer. Está fragmentada. Por quê? Porque foi perdida ao longo do tempo pelo tempo. E com esse tempo, muita coisa pode ter sido perdida de verdade. Muita perícia que deveria ter sido feita e não foi fraudulenta, foi dita que foi e não foi, já não tem mais como fazer. Muito material que deveria ser colhido de verdade, que não foi, talvez não dê mais tempo. Talvez até essa história de gravidez. Né? Enfim. Tem que zerar. Agora o problema é o que ficou para trás, o que ficou perdido. Porque a gente tem muita robustez, eu vou usar essa palavra, para dizer que não foi um Maico. Mas talvez a gente não tenha mais robustez por falta do que é necessário para dizer quem foi. De verdade. Porque a gente pode até saber. O Regis já está afirmando, é o filho de alguém. Mas a robustez de prova para botar esse indivíduo na cadeia se perdeu com o tempo. Será que era isso que eles queriam? Não tem problema liberar o Maico, eu até falo isso no meu vídeo. Depois a gente solta, ó, fica aí, segura que a gente dá um jeito, né? Mas e quem foi? Será que continua fazendo e a gente não sabe, está sendo ocultado? Eu acho que sim. Porque como eu já disse e vou reafirmar, não é a primeira vez.